Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, na epístola de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 18. Eu quero, por meio do Espírito Santo, levar ao encontro da sua vida, do seu coração, o que se encontra escrito como título dessa mensagem: fé e o quê? E atitude, mudando o quê? Situações. Eu observava numa reportagem no início dessa semana, meditando nessa palavra, uma entrevista onde um repórter, ele entrevista alguns empreendedores, empresários, microempresários, e ele pergunta algo que desperta o entendimento de muitas pessoas. Ele perguntou o seguinte: o que fez você chegar nesse nível aonde você se encontra hoje? E a mesma pergunta ele fez para outros tantos microempreendedores, comerciantes, empresários. E um despertou algo em mim, porque um deles falou o seguinte: 10% foi a minha habilidade, 20% eu considero que foi o conhecimento que eu obtive, mas 70% foi a minha atitude. 70% foi o quê? Foi o quê? Então, fé e atitude, elas devem andar o quê? Juntas. Porque mudanças em situações que muitas pessoas enfrentam no dia a dia, elas precisam analisar que a fé dela, a fé que ela deposita na palavra de Deus, a crença que ela tem na palavra de Deus, quando ela, como nós venhamos aprendendo a cada dia e em cada oportunidade que aqui estamos, nesse ambiente, que precisamos assimilar bem a palavra de quem? E assimilar e inserir, querido. É inserir para dentro da sua consciência aquilo que Deus ele deseja que você venha inserir todos os dias. Porque quando você está ali assimilando a palavra, inserindo para dentro da tua consciência, obviamente, aquilo que predomina na sua mente serão coisas que vai fluir de uma forma tão liberal pelos seus lábios. Porque você estará confessando aquilo que Deus deseja que você confesse no seu dia a dia. Então, pense comigo, se a tua fé é baseada na palavra de Deus, unida a atitudes, pode ter certeza que você irá presenciar no seu dia a dia mudanças em toda e qualquer situação. Diga glória a Deus. Quem está entendendo a direção? Então vamos meditar na palavra do nosso Deus. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho o quê? As obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas o quê? Obras. Versículo 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é o quê? É morta. Versículo 21. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras
quando ofereceu sobre o altar o seu filho, o quê? Isaque. Perceba que esse exemplo, sendo colocado como referência a Abraão, nos ensina algo tão grandioso e valoroso, porque desperta em nós aquilo que Deus deseja que seja despertado diariamente. Queridos, Deus, ele tinha uma obra e ele concluiu o propósito dele, a obra dele, por meio de Abraão. Mas se tratando do seu pai, Tera, cujo ele tinha um propósito juntamente com toda a sua família, de chegar a Canaã. Qual era o propósito? Chegar aonde? A Canaã. Porém, ele parou em uma devida cidade e ficou ali, como se tivesse estacionado, paralisado. Ali ele ficou naquela cidade, naquele lugar. Mas chegou um momento que Deus virou para Abraão e disse: sai da tua terra, da tua o quê? Parentela, da casa de teus pais, e vai, Abraão, para a terra que eu te mostrarei. E ali Deus fez promessas para ele. E essas promessas, ele acreditou. Ele o quê? Ele acreditou. Ele apoiou a fé dele em cima dessas promessas, mas ele não somente apoiou a fé dele em cima dessas promessas, como da parte dele houve uma devida atitude, e ele foi. Ele foi. Aí entra o devido raciocínio humano de pessoas que se encontram de fora, olham para essa realidade que Abraão presenciou em sua vida e pensam da seguinte maneira: poxa, Abraão ele se encontra em uma devida cidade, juntamente com os seus familiares. Por que ele vai sair daquele lugar, em outras palavras, e vai se aventurar, ouvindo uma voz? Espera aí, será que ele está tendo uma devida segurança? Será que ele está tendo realmente um devido amparo? Porque quem vive no natural não experimenta o sobrenatural, querido. Quem vive o quê? No natural, não experimenta o sobrenatural. O que é viver no natural? É viver se baseando na lógica, na razão humana. Abraão, ele creu. E ele uniu a fé dele com devida atitude e foi, partiu, acreditou. E em tudo ele obedeceu a voz de quem? De Deus. Por isso que lá no versículo 18, coloque por gentileza novamente aí, Lu, declara o seguinte: mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho o quê? Acompanham comigo. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas o quê? Obras. Versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Em outras palavras, crê dessa forma, fazes bem. Também os demônios o creem e o quê? Estremecem. Uma das coisas que nós precisamos analisar é a seguinte: crer por crer, como declara a própria palavra, até os demônios creem. Agora nós somente iremos experimentar
de tudo aquilo que Deus deseja que nós venhamos experimentar, se nós exercermos no nosso dia a dia a obra, a atitude. Porque fé com atitude, volto a dizer, precisam andar o quê? Juntas. Repita comigo, eu preciso ter fé na palavra do meu Deus. Juntamente com essa fé, eu preciso ter atitude. Porque é a atitude que vai mudar situações. Tem pessoas, querido, que elas não avançam justamente pela falta de atitude. Tem pessoas que a Bíblia dela é aberta no Salmo 127, e elas se apoiam em cima daquele versículo que declara: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aí ela 10 horas da manhã levanta se espreguiçando. Ah, Senhor, aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. E essa é uma realidade na vida de muitos. Na vida de muitos. A minha Bíblia, Pai, está aberta aqui porque declara aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Então eu vou descansar, Senhor. Eu vou descansar. E ela descansa, descansa, descansa. E o desemprego bate a porta. Olha para a dispensa está vazia, uma crise, uma situação contrária, uma dificuldade. E ela não vai, ele não vai. Porque vivem uma vida se baseando em uma mera religiosidade. Mas nós precisamos ter atitude, querido. Olhar para esse versículo, sim, Salmo 127, mas com sabedoria, não com ar de descanso, ou simplesmente se apoiando e vivendo uma vida a qual Deus não deseja que você viva, mas sendo uma pessoa de atitude, porque simplesmente crê por crer, como declara o próprio texto, demônios o creem e estremecem. Mas simplesmente crer não adianta. Nós precisamos experimentar o que Deus deseja que nós venhamos experimentar. Eu assisti um testemunho de uma senhora com câncer, estado terminal. E nós muito bem sabemos que todo o tratamento de quimioterapia, o cabelo o quê? Hein? E um dia ela se olhou no espelho, mas era uma mulher de fé, querido. E no final do testemunho dela, para a glória de Deus, ela testemunhou a sua cura, a sua recuperação. Diga graças a Deus. Mas um dia ela se olhou no espelho e ela viu 3 fios de cabelo. E ela, olhando aqueles 3 fios de cabelo, ela disse para si mesma: eu vou fazer uma trança. Tem 3 fios, dá para fazer o quê? Uma trança. E ela fez uma trança, e aquele dia para ela foi um dia maravilhoso. No segundo dia, quando ela se olha no espelho, ela só viu 2 fios de cabelo. Poderia desanimar, mas o que ela disse para si mesma foi o seguinte: hoje eu não posso fazer uma trança, só tenho 2 o quê? Só tenho 2 fios, mas eu vou dividir, vou colocar um fio de um lado e o outro fio do outro. E o dia foi o quê? Uma maravilha. Diga glória a Deus. Amém? Você está vendo uma pessoa que confia no poder de Deus, que não olha para a situação a qual se encontra. No outro dia ela se olhou no espelho, ela só viu um fio, e ela poderia viver desacreditada e viver uma vida se desapoiando da fé a qual ela apoiava-se em Deus. A fé dela estava em Deus.
Mas ela falou: eu não tenho 3 fios para fazer uma trança. Eu não tenho 2 fios para colocar um de um lado e o outro do outro. Mas eu tenho um fiozinho. Vou fazer um rabo de cavalo. E ela esticou o fiozinho. E no dia seguinte, quando ela se olhou no espelho, ela não viu mais fio nenhum. Aí ela falou: quer saber de uma coisa? Independentemente se tem 3 fios, 2 fios ou 1 fio, eu vivo pela fé. Amém? Eu vivo pela fé. E nessa fé ela se apoiou. Querida, esse testemunho é tão impactante, porque nos revela aquilo que Deus deseja que nós venhamos experimentar. Crer por crer, os demônios creem, estremecem. Mas Deus, Ele deseja que você tenha uma fé unida a obras, e obras é atitude. É quando você aproveita cada momento, e tudo aquilo que você anota nesse caderno que você traz, com tanto zelo, você anota cada direção que chega ao teu encontro, tudo aquilo que você anota, você deve assimilar, abrir esse caderno, ler novamente, analisar tudo aquilo e trazer para o seu dia a dia. E não viver como muitos vivem, uma realidade aqui dentro desse ambiente. Mas quando chega lá fora, em meio a grandes desafios, não se porta como um homem e uma mulher de Deus, porque se amedronta em meio a qualquer situação, não confessa a palavra em meio a situações que enfrenta, em meio a desafios que passa. E nós precisamos exercer no nosso dia a dia o que nós estamos cotidianamente inserindo para dentro da nossa vida. Porque essa palavra, querido, versículo 20, coloque aí, Lu, por gentileza. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é o quê? É morta. Repita comigo: eu preciso unir a minha fé com obras. Quando você une a sua fé com obras, o que Abraão experimentou na vida dele, você passa a experimentar na sua vida. Porque crer por crer não compensa, querido. Agora, crer com obediência. Crer com o quê? Com obediência. Deus virou para ele e disse: sai da tua casa, da tua parentela, da terra dos seus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. Sim, Senhor, eu vou. Amém? Amém? E ele foi. Ele foi. Sem olhar para onde? Sem olhar para onde? Para trás. Porque ele acreditou. E a própria palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, olha o que declara. A própria palavra de Deus nos ensina, querido. E sede o quê? Cumpridores do quê? Como é que eu cumpro a palavra? Quando eu vivo no meu dia a dia o que declara a seguir: e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sede o quê? Cumpridores da palavra. E não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Quando você medita nessa palavra, você pensa da seguinte forma: se Abraão, ele experimentou tudo aquilo que Deus tinha de melhor para oferecer e cumprir na vida dele, peraí, eu preciso ser um cumpridor da palavra de quem? E não somente um mero ouvinte.
Eu não posso viver uma vida enganando a mim mesmo. Eu venho na igreja porque eu acho bom, irmão Nilvan, é tão bacana, e eu vou lá, escuto a palavra, volto para casa. Mas viver assim, querido, sede cumpridores, exerça aquilo que Deus deseja que você venha exercer no seu dia a dia. Porque quando você exerce o que Deus deseja que você venha exercer no seu dia a dia, você passa a experimentar daquilo que Deus deseja que você experimente. Sede cumpridores, não somente ouvintes. Sede cumpridores. Ouça, porque o seu ouvir unido com uma crença e unido a uma atitude, você experimenta. Você experimenta na sua saúde, você experimenta na sua vida financeira, você experimenta dentro da tua casa, você experimenta na vida daqueles que você ama. Em cada área da sua vida você vai experimentar dessa mudança de situações, porque você está obedecendo o que Deus deseja que você obedeça. Você está cumprindo com o desejo de Deus. Então, quando nós cumprimos com o desejo de Deus, nós não olhamos o que acham, aquilo que pensam, não. Nós se colocamos à total disposição de Deus. Porque Abraão, quando ele passou por um momento de prova, Hebreus 11, versículo 17. Coloque aí, Lu, por gentileza. Olha o que declara, querido. Pela fé, ofereceu Abraão quem? A Isaque. Quando foi o quê? Ele foi o quê? Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu o quê? Unigênito. Versículo 18. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua o quê? Considerou, leiam comigo, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o quê? Olha a fé que esse homem tinha. Na mente dele, o pensamento que se passava era a certeza: por mais que o meu Deus pediu o meu único filho, mas o meu Deus, da mesma forma que ele pede o meu filho, ele tem poder de trazer o meu filho de volta aos meus braços. Ele tinha essa certeza e ninguém tirava dele, porque os olhos dele estavam fixos em Deus, crendo na palavra. Querido, hoje à nossa disposição se encontra conhecimento. Quando você adentra essa casa, você recebe conhecimento. Mas você precisa analisar o seguinte: independente da habilidade que você tenha, como mãe, como pai, como dona de casa, como profissional, como uma pessoa que leva a sério tudo aquilo que faz, como um cuidador da sua própria vida, que zela, que tem cuidado consigo mesmo, independentemente, você deve analisar sempre o seguinte: por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu tenha habilidades, mas a porcentagem de atitudes que eu preciso tomar precisa ser superior a qualquer habilidade e a qualquer conhecimento que eu obtenha. Porque quando você tem atitude, você vai além. Você não quer saber o que se encontra à sua frente. Você
transpõe qualquer barreira. Você vai além, porque você se baseia na palavra. E você analisa, poxa, do que adianta eu dizer para muitos que tenho fé se eu não tiver obras? Se eu não tiver atitudes? Elas precisam estar unidas. Faz assim com a sua mão. A fé e a atitude precisam estar o quê? Unidas. Unidas, querido. Quando a sua fé com a sua atitude estão unidas, você experimenta mudança de situações. Mudança de situações. A pergunta que fica em questão nessa noite: qual é a mudança? Qual é a situação que você deseja que haja mudança? Qual é a realidade que você deseja experimentar para o seu dia a dia? Fé com atitude. Pastor, mas eu vou ter que fazer isso. Faça. 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 Creia. Deus é contigo. Amém? Mas não é porque eu estou falando não, mas porque dentro de você, você crê. Deus é comigo. Não é simplesmente uma palavra que sai desse local ao teu encontro. Não. Mas porque você crê. E na sua caminhada você sabe que Ele vai te levar além daquilo que você planejou, projetou, além das suas próprias expectativas. Ele pode te levar além. Chegou um momento que Davi, querido, ele voltava de uma batalha a qual ele tinha vencido. Isso se encontra em 1 Samuel capítulo 30. E quando ele se aproxima de sua cidade, ele ouviu os gritos, porque os inimigos tinham entrado naquela cidade, saqueado, levado suas 2 esposas, filhos. E quando ele chegou ali, de imediato, a própria palavra de Deus declara que ele foi consultar a Deus. E naquela consulta, naquela oração que ele fez, Deus deu uma direção para ele: Davi, avança, vai. Porque ele perguntou para Deus o seguinte: eu enfrento os meus inimigos, eu vou contra os meus inimigos? E Deus falou para ele: vai. Era Deus mostrando para ele o seguinte: Davi, independentemente, não fica de joelho aí agora, não precisa ficar me consultando, não, vai, avança, eu sou contigo. Diga glória a Deus. Eu sou contigo, vai. Essa vitória eu já coloquei nas suas o quê? Nas suas mãos. Nas suas mãos. Pode ir. Perseguirei os meus inimigos. Pode perseguir. Pode perseguir. E naquela atitude que ele teve, tudo, do menor ao maior, ele recobrou, ele retomou. Deus restituiu em suas mãos o que era dele, porque ele confiou. A fé, quando ele estava ali com aquela estolazinha sacerdotal dele, mas Deus mostrou para ele o seguinte: Davi, eu sei que você já tem fé, em outras palavras, mas agora, Davi, é atitude, vai, pode perseguir. Pode perseguir, Davi, vai, eu sou contigo. E é isso que a gente precisa, querido, ter na nossa consciência, que a fé com a atitude, elas andam juntas. É as obras. Crê por quê? Até os demônios creem. Estremecem. Mas sabem, o que os demônios não têm é obediência na palavra. Eles não obedecem.
Por isso que nós que somos filhos e filhas de Deus, precisamos obedecer aquilo que Deus ele nos pede. Aquilo que Deus nos pede. Aquilo que Deus fala conosco. Você precisa assimilar, introduzir para a sua consciência, confessar no seu dia a dia. E crer que Deus fará mudanças extraordinárias por meio das suas atitudes. Creia nisso, querido. Amém? Vocês vieram nessa noite, e por meio dessa vinda que se chama atitude, pode ter certeza que você vai experimentar daquilo que Deus deseja que você experimente. Pode ter certeza, porque é quinta-feira do quê? Da resposta. É quinta da resposta. Então eu vou experimentar. Eu vou experimentar. O sair da minha casa, o ir, eu já coloquei em questão. Eu estou aqui, então eu vou experimentar. Eu não estou com os meus braços cruzados esperando que alguma coisa venha cair do quê? Do céu. Não, eu estou crendo na palavra, exercendo, colocando atitude. Eu vou viver aquilo que Deus deseja que eu viva no meu dia a dia, a cada dia. E acontecerá mudanças em toda e qualquer situação. Quem crê? Você crê? Então se coloque de pé, até no seu levantar aí, disposto, disposta. Amém, querido?